Passar por um momento de meditação na palavra, eu queria convidar os irmãos, ainda no livro de Salmos, né? A nós lermos o Salmo de número 3. Por favor, abra sua Bíblia aí. É um salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Vamos ler, queridos. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos mais uma vez. Pai, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração do teu povo. Vem nos abençoar. Fala conosco mais uma vez, Pai, através da Escritura, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes vocês acordam durante a noite? 1, 2 vezes, 3 vezes? Tem aquela noite que a gente fica tão inquieto, né? Eu tenho um costume. Eu faço um cálculo aproximado de dormir pelo menos 6 horas por noite, né? Dizem que o ideal é 8 horas. Mas eu guardo um tempinho para o cochilo depois do almoço. Mas eu fico pensando, se tudo der certo, eu vou acordar a tal hora. Mas se eu tiver alguma intercorrência, alguma dificuldade durante a noite e eu precisar ficar acordado 1 hora, por exemplo, o menino está tossindo, né? Eu tenho que acordar para dar medicamento, aí eu costumo me prolongar um pouquinho de manhã, para aproveitar o máximo. Dentro da nossa cultura, é normal a gente entender uma boa noite de sono dormido o quê? A noite inteira, sem interrupções. Mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, havia algo que eles chamavam de sono bifásico. O que é isso? Eles costumavam dividir o sono em 2 etapas, 2 partes. A primeira ia das 9 às 11. Isso é um estudo que eu vi, né, do historiador Roger Ackroyd, da Universidade de Virgínia, né? E ele dizia o seguinte, quanto aos seus estudos, tinha 2 períodos. O primeiro das 9 às 11. Então o pessoal acordava, naturalmente não tinha despertador, ok, né? E passavam mais 2 horas acordados, fazendo suas atividades, etc. E quando era 1 da manhã, eles voltavam a dormir e aí continuavam, acordavam, levantavam pela manhã. O que é que as pessoas faziam durante esse intervalo? As donas de casa levantavam, ia ver se faltava fazer alguma coisa, suas atividades domésticas. Os camponeses iam ao campo saber se os animais estavam tudo bem com eles. Também tinha os religiosos iam orar, né? E os criminosos, vocês sabem, né? O que eles iam fazer aproveitando essas 2 horas. É uma questão cultural. Mas sabe, meus irmãos, para nós, muitas vezes, pensando não num ponto de vista cultural, mas assim espiritual, muitas vezes o nosso sono é interrompido, o nosso descanso é interrompido. Muitas vezes nós somos assaltados por más notícias. Muitas vezes a inquietação é tamanha, a preocupação é tão grande que isso se reflete diretamente no nosso sono, mas no descanso da nossa alma. Muitas vezes nós andamos o quê? Inquietos, perturbados. Uma das primeiras coisas que a gente identifica em alguém que está abatido, em alguém que está sem dormir, e uma das primeiras coisas que a gente pergunta é assim: você não dormiu? Seu rosto está marcado. A gente consegue ver que você é uma pessoa que não está descansando. Está tudo bem com você? Porque o normal é a gente poder descansar e dormir. Essa aqui é a história de um salmista que tinha tudo para não dormir. E que estava passando por um dos momentos mais difíceis, mais amargos da sua história. O rei Davi.
que é que estava acontecendo com o rei Davi? A própria introdução desse salmo, dos poucos salmos que vai dar de alguns salmos que vão nos dar esse contexto histórico, vai dizer aqui que Davi, ele fugia de Absalão. Ou seja, Davi, na posição de rei, seu trono havia sido usurpado e agora ele tinha saído da cidade de Jerusalém, o seu exército agora estava definhando, diminuto, e por outro lado, Absalão, seu filho, estava lutando contra o próprio pai. E agora Davi se encontra como um fugitivo, mesmo sendo o rei, e vendo o seu filho querendo usurpar o seu trono. Um baita problema familiar. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Ameaça, sua vida estava sendo seriamente ameaçada. Isso também rouba o sono e a tranquilidade. Eis aqui Davi, o homem tão amado por Deus, e agora sendo um fugitivo, porque o seu trono estava sendo usurpado pelo seu filho Absalão. E aqui, meus irmãos, eu queria ver com vocês, nesse texto, brevemente, sobre esses motivos que trazem insônia para a nossa alma. E por meio dessa palavra, a gente entender, a gente descobrir que mesmo em meio às dificuldades que querem roubar a nossa tranquilidade, nós podemos descansar em Deus. Vejam, a primeira coisa, o salmista vai apontar aqui os motivos da insônia dele. São tribulações. Os 2 primeiros versículos, eles vão nos contextualizar dessa forma. Ele começa a estar falando com Deus. Davi parece alguém que deita e não consegue dormir. Já aconteceu isso com você? Parece que você leva todas as suas demandas para o colchão. E você fica olhando para o teto e você não consegue dormir, você começa a falar com Deus. Aqui está um homem. E ele começa a falar com o Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E aqui ele está nos mostrando quais são, o que é que está tentando roubar o sono desse servo de Deus. Ele tem inimigos. Eles não são poucos, são muitos. Encabeçado por Absalão, mas agora com um exército que outrora exaltava a figura do rei Davi, agora se voltam contra o rei Davi e agora não há segurança para ele. E ele tem pensado, como tem crescido o número dos meus inimigos. Sabe aquela história de contar carneirinho antes de dormir? Davi estava contando o número dos inimigos. São tantos. Como tem crescido. Parece que a cada tempo que passa a situação fica pior. Não estagna, não diminui, mas cresce. Tem crescido, Senhor, o número dos meus inimigos. E que inimigos são esses? E o salmista vai dizer, são numerosos que se levantam contra mim. A NVI vai dizer, aqueles que se rebelam, justamente mostrando que era o exército, a começar de Absalão e todos aqueles que abraçavam Davi, e agora tinham se levantado, eram traidores, têm se levantado, têm crescido, e eram pessoas do coração, sentimento ainda de traição, um sentimento de alguém, da família que se levanta contra você. Que noite terrível para o rei Davi, desses que não aceitam o seu reinado. Parece que é uma situação irremediável, porque agora Davi não tem mais a sua espada sentado no trono e agora com seu cetro governando. Agora ele é afastado do seu trono. O que fazer? Então ele começa a pensar. São muitos os que dizem, veja, é uma linguagem assim que ele sempre vai mostrar. São muitos os inimigos e muitos que dizem, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, não há mais solução, não há mais salvação. Essa é uma situação irremediável. Lembra do grande Davi, do grande conquistador, do grande rei? Agora não há mais salvação para ele. Ele pensava nos seus inimigos, pensava no que popularmente estava sendo divulgado. Porque onde está o rei? Onde está a glória do rei? Ele saiu como um fugitivo do seu palácio. Deus já o salvou tantas vezes, mas agora nem Deus pode salvar a vida de Davi. Que situação, que noite difícil para Davi, que tempos horrendos o Filho de Deus estava passando. Não é assim também, irmãos, na nossa vida muitas vezes. Lembremos do Filho de Deus na agonia do Getsêmani.
quando ele leva os seus discípulos, e ali os discípulos conseguem dormir, eles dormem, mas o Filho de Deus não, ele está angustiado. Senhor, Senhor, e ele se prostra, e ora, e os seus dormem. O Filho de Deus passou a noite terrível. Muitas vezes, irmãos, nós passamos noites terríveis também, dificuldades, tribulações. A noite pode ser somente uma noite, literalmente falando. Às vezes pode ser um tempo, um período da sua vida. Às vezes pode ser uma época assim, mais prolongada, e que quer abater sua alma, e que quer lhe trazer cansaço. Mas sabe, irmãos, esse é o quadro inicial. Qual o motivo da insônia? O que é que estava tentando roubar o sono desse rei? Mas aí, ele tem um remédio para essa insônia. Não sei se você é daqueles que tomam medicamentos para poder dormir, mas tem um remédio aqui precioso. Sabe qual, irmãos? Tem um porém. Olha que toda vez que a gente lê essa expressão aqui, porém, eu lembro do pastor James, né? A gente devia marcar com letras douradas. Tem alguma coisa vai mudar. Ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. O antídoto, o remédio aqui para combater essa insônia do rei é lembrar que mesmo numa cabana, distante da proteção do palácio e dos muros que cercavam Jerusalém, ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E o Senhor não se restringia, a segurança do Senhor não se restringia somente àquele ambiente, mas o Senhor é o Deus que prometera livrar o rei Davi em toda e qualquer situação, em qualquer lugar. Ele diz, porém, há uma diferença aqui. O Senhor é o meu escudo, tu és, Senhor, o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A minha glória não depende de homens, a minha glória depende do Senhor. Se for o Senhor que me exaltou, nenhum homem pode me abater. Se a minha condição, a minha sorte depende do Deus Todo-Poderoso, ainda que momentaneamente eu venha ver a situação adversa, eu sei que é o Senhor que me exalta. Na verdade, irmãos, o Deus é soberano, é o Senhor que abate, é o Senhor aquele que exalta. Quem é esse Senhor? Ele sabe que a sua sorte vem do Deus Altíssimo, sua proteção. Veja que ele, como se estivesse vendo seus inimigos de pé, porque diz, como tem crescido o número dos meus adversários. É uma figura que se agiganta diante dos seus olhos. Mas agora ele diz assim, Senhor, tu és a minha glória, aqueles que exaltas a minha cabeça. E ele vai dizer também, o Senhor é a minha proteção. E ele vai dizer ainda, és a minha glória, que exaltas a minha cabeça, e o Senhor do seu santo monte me responde. O Senhor está ouvindo o rei Davi, ele sabe que tem um Deus que pode lhe ouvir. E ele continua a clamar, veja os versos últimos agora. Levanta-te, Senhor, no verso 7. Como se ele estivesse deitado e ele estivesse vendo a imagem dos inimigos, mas ele diz assim, eu estou vendo vocês, eu estou vendo esses inimigos, eles se agigantam, eles se levantam, mas ele clama, levanta-te, Senhor, porque no momento que o Senhor se levantar, tudo isso que parece ser gigante diante dos meus olhos vai ficar diminuto, vai ficar reduzido a nada, porque quando o Senhor se levanta e quando nós podemos olhar, quando nós olhamos para o Senhor, toda e qualquer adversidade, toda e qualquer dificuldade, se torna nada diante da glória do Senhor. Por isso ele diz, levanta-te, Senhor, levanta-te. O clamor dele continua no verso 7, e ele diz, salva-me, Deus meu. Veja a intimidade, ele está chamando de Yahvé, ele está chamando de Elohim. Geralmente Elohim se fala aqui, é a expressão para mostrar que ele é o Deus, o Rei do Universo, é o Senhor dos Senhores. Mas aqui ele está dizendo, o Senhor é o meu Deus.
Tu és o meu Deus, o meu companheiro, quando eu estou nas noites frias e na solidão. Tu és o meu Deus, Senhor. O Senhor é minha força. Ele continua dizendo também: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Veja, Davi, no episódio onde ele derruba e derrota o gigante Golias, o Golias com toda aquela pompa, com toda aquela parafernália, com toda aquela roupa de guerreiro bem equipada, e Davi olha na época e diz assim: olha, você vem com esse aparato todinho aí, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui é o mesmo Davi com a mesma confiança. Há tantos inimigos, há uma derrota que se aproxima, mas ele diz: o Senhor fere nos queixos a todos os meus inimigos. Isso não implica dizer que nas batalhas dessa vida nós sairemos vitoriosos. Muitas vezes somos abatidos por circunstâncias, por situações, parecemos ser derrotados, mas aqui é uma bênção espiritual, aqui é uma segurança em Deus, a despeito de qualquer adversidade. Ele sabe que tem um Deus que o exalta. O Senhor fere a todos os meus inimigos, e aos meus inimigos quebra os dentes. Ou seja, ele diz: eu não preciso fazer nada, e mesmo aqui, distante do trono, é o Senhor Deus que luta, que guerreia por mim. É isso que Ele está fazendo. O que é que nós fazemos, irmãos, nos momentos de insônia da alma? Quando você não consegue descansar. É o medo que toma conta de você. A incerteza, a insegurança. Eu vi uma frase interessante nesses dias que diz assim, fala sobre depressão, estresse e ansiedade. Achei curioso, ele diz assim: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. E às vezes nesse excesso de futuro, a gente fica ansioso. O que seria do rei Davi? O que aconteceria com o mavioso salmista de Israel? Não fica ansioso, porque na insônia da alma, ele busca a Deus em oração, e ele sabe quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Deus protetor, ele é um Deus forte, ele é um Deus justo, ele é Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus que o levantou, o Deus que o exaltou. Os seus propósitos, eles não podem chegar ao fim. Deus é fiel, e isso traz descanso. Eles podem trazer descanso à nossa alma. Quando você se sentir por demais abatido, será que eu vou ser exterminado? Será que eu vou sucumbir? Você se lembre, meu irmão, que Deus fez uma aliança com você. Esse Deus é Yahvé, e Ele prometeu, meus irmãos, estar conosco, nos guardar, nos abençoar. Seja naquela noite tranquila, onde você dorme suas 8 até 10 horas, bem tranquilo, e acorda no outro dia bem descansado. Ou naquela noite em que de 30 em 30 minutos você desperta. Ou quando o pesadelo vier, você pode descansar em Deus. Ele é um Deus fiel. Qual antídoto para a insônia? É descansar em Deus, irmãos. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. E aqui, meus irmãos, há um descanso da alma. Esse é o centro desse salmo. Eu acho tão maravilhosa a forma que os salmos eles são escritos, né, dentro dessa poesia hebraica. Veja aqui, verso 5, ele diz assim: eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como é, Davi? Você vai se deitar e dormir? Parece que você fugiu da realidade, meu irmão. Você é daquele que dorme assim, com TV ligada, luz acesa e os meninos fazendo zoada em casa? Você é daqueles que precisa que tudo esteja no mais absoluto silêncio e tranquilidade para poder dormir? Aqui, veja, não há solução ainda para Davi. Essa situação que ele está passando aqui não foi remediada, não.
Ele está no meio da peleja, ele está como um fugitivo ainda, vendo seu trono sendo ameaçado, mas ele diz assim, do nada ele diz, eu vou me deitar e eu pego no sono e acordo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor me sustenta. Ele diz assim, eu posso dormir. Eu posso dormir. Esse é o descanso que só aqueles que descansam em Deus podem usufruir. Ele sabe que mais do que somente uma noite de sono bem dormida, mas poeticamente ele está falando de descanso aqui. Eu me deito, eu posso descansar e eu posso acordar, porque o Senhor está comigo. Em meio a toda e qualquer ameaça, eu sei que o Senhor me livrará de todo o mal. Sabe aquela noite terrível, mas quando a gente acorda aliviado? Que bom que a noite passou. Que bom que o dia amanheceu. Que dia que a gente acorda ainda e diz, cadê o sol? Venha sol, iluminar a minha alma. Aqui o salmista, ele, mesmo em qualquer dificuldade, em qualquer situação, ele pode descansar. Lembra que ele tocava lira para o Saul descansar a alma pesada de Saul. Agora ele escuta o próprio Deus tocar para ele. E agora ele dorme. Agora ele descansa. Esses acordes angelicais da paz que excede todo entendimento traz descanso à alma do aflito e do abatido. Isso é suficiente para ele. Isso é suficiente para nós, meus irmãos. Você não precisa contar carneirinhos. Você não precisa ficar angustiado. Deus velará pelo seu sono. Deus cuidará de ti. Mesmo num travesseiro de pedra, como foi com Jacó, a gente consegue dormir. Não se engane. Há pessoas que têm todo um aparato, um colchão, king size, eu acho, né? Sabe? Tudo para ter uma noite tranquila. Tem colchões que ficam, né, dando massagem na gente e tal. Tem gente que tem todo esse aparato, mas não consegue dormir. Mas aqueles que descansam em Deus, mesmo num travesseiro de pedra, conseguem descansar no Senhor. Descanse em Deus. Mesmo nas noites traiçoeiras, você consegue sonhar. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos traz todo o descanso. Quem é esse Deus? O Deus da salvação. Olha o verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo é a tua bênção. Isso é o que o salmista está pensando aqui antes de dormir. Ao Senhor pertence a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O trono estava ameaçado, e com isso, será que o plano de Deus de levantar através da linhagem de Davi o rei prometido iria sucumbir? Ele diz, absolutamente não. Do Senhor vem a salvação, e a bênção dele está sobre o seu povo. Tudo vai acabar bem. Tudo vai terminar bem. E é isso. Você pode deitar, pegar no sono, acordar. Por quê? Porque o Senhor te sustenta. E se eu não acordar? Vai acordar. De um jeito ou de outro você vai acordar, meu irmão. Tudo vai terminar bem. Seja aqui ou na eternidade. O Senhor nos sustenta. Quem nos garante isso? O nosso Deus. Por meio do seu Filho amado. Por meio do nosso Cristo. Por meio do nosso Salvador. Ele nos sustenta. Ele nos guarda. Ele nos abençoa. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Eu queria chamar os irmãos aí do louvor. Nós cantamos pelo menos 2 músicas. Eu queria que repetisse todas as 3, mas foi questão de hora, né? Estou pegando esse costume com o pastor Flávio, né? Vocês sabem disso. Mas aí, irmãos, vocês ficam à vontade para escolher um dos cânticos. E enquanto nós cantamos, você pode continuar orando. Senhor,
O Senhor sabe do estado da minha alma. Pode apresentar diante do Senhor o motivo da sua insônia. E descanse nele. E descanse no Deus da sua salvação.